não trocar o técnico hoje, tem que trocar hoje! Opa! Tem que trocar hoje, seu Roger! Tem que trocar hoje! Se não trocar hoje, o Grêmio vai pro buraco! Calma, Farid, calma, que você já deve estar acostumado. Vocês são fregueses do Flamengo, né? E a freguesia tem sempre razão. E olha que legal essa matéria que trouxe aí o João Guilherme. Essa aqui é boa. O perfil Psylocke no TikTok perguntou para o torcedor do Benfica qual time é maior ou menor do que o Benfica. As respostas são interessantes. Confira aí. Maior ou menor que o Benfica? Palmeiras. Menor. Borussia Dortmund. Menor. Nápoles. Menor. Marselha. Menor. Barcelona. Maior. Sporting. Menor. Arsenal. Menor. Manchester City. Menor. Flamengo. Maior. Manchester United. Maior. Atlético de Madrid. Menor. Santos. Menor. AC Milan. Maior. Bayern Munique. Maior. Futebol Clube do Porto. São Paulo. Menor. Inter de Milão. Menor. Corinthians. Menor. Inter Miami. Menor. Real Madrid. Maior. Você viu aí, né? Na opinião do benfiquista, o Flamengo é maior do que o Benfica. E aí, hein? Fala, João. É isso, né? Os antes eles ficam desesperados, mas não tem como, né? Torcedores de fora do Brasil enxergam o Flamengo enorme, gigantesco, maior do que, às vezes, o próprio clube, como foi o caso desse torcedor. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renovação do Varela, jogadores da base que podem cumprir essa missão aqui na lateral direita do time profissional. Vamos falar também sobre o Nuno Campos, que amanhã estreará na beira do campo no time sub-20, né? O novo técnico agora conseguiu regularizar a sua documentação. Sobre reforços para o time do Nuno Campos, 3 estão vindo do time profissional e 1 está vindo lá do Corinthians, né? Corinthians que queria até a contratação desse jogador que se chama Bruno Xavier, está vindo para o sub-20 do Flamengo, mas o time que detém o passe do atleta preferiu emprestar ele para o Flamengo com um valor fixado abaixo do que o Corinthians ofereceu. Já já eu explico para vocês o porquê. O Flamengo jogou contra o Grêmio, né? Fez barba, cabelo e bigode, mandou muito bem. Eu queria destacar alguns jogadores, né, que foram fundamentais para essa vitória rubro-negra fora de casa. Flamengo, que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Carpegiani rasgou de elogios o Matheus Gonçalves e falou que o Matheus Gonçalves poderia ser o camisa 10 da seleção brasileira. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando agora sobre o nosso Sub-20, algumas informações, né? Uma delas é que o Nuno Campos poderá estrear amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Outra é que 3 reforços estão vindo do time profissional do Flamengo para reforçar esse Sub-20 do Flamengo. E mais um reforço, né? Um vindo por empréstimo lá do Corinthians, mas ele é jogador do Atlético de Minas Gerais. Vamos começar falando sobre o Bruno Xavier, novo reforço do Flamengo. Fechou um empréstimo até março de 2026 com passe fixado. A curiosidade sobre esse jogador de 18 anos, meio campo, que chega para reforçar o nosso Sub-20, é o seguinte: o Corinthians, ele quis contratar ele em definitivo, né? Ofereceu 2 milhões de reais para contratar o jogador. Só que o Atlético não quis conversa e emprestou ele ao Flamengo com um passe fixado em 1,5 milhão de reais. Olha que coisa, né? Eles preferiram emprestar para o Flamengo do que vender para o Corinthians. E 1,5 milhão de reais é por 80% do passe do atleta. Então, para mim, um excelente negócio, né? Com certeza o Atlético olhou o histórico de pagamentos do Corinthians e do Flamengo e resolveu, mesmo que por um valor menor, emprestar ao Flamengo. Porque sabe, né, que se vender para o Corinthians, dificilmente conseguirá receber. Se os times profissionais vendem para o Corinthians e não recebem, imagine um jogador de base indo para o Corinthians. Então, por causa disso, o Atlético não fechou acordo e emprestou ele ao Flamengo. Então, por isso que é muito bom a gente ter a nossa parte financeira sadia, né? Em relação ao Corinthians, eles estão devendo 2,5 bilhões. Então, qual é o time que quer fazer negócio com o Corinthians? Às vezes prefere receber menos do que negociar com o caloteiro. Então, o Bruno Xavier vem para o Flamengo, não vai reforçar o time do Flamengo na partida de amanhã, mas chegará para reforçar o nosso Sub-20 para o restante da temporada. E jogando bem, o Flamengo vai lá e contrata ele, porque o valor de passe fixado não está tão alto assim. Em relação a reforços vindo do time profissional,
3 jogadores estarão nesse elenco do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro pelo Sub-20. São eles, Joshua, né, que apesar de muito novo, ele já está em algumas partidas fazendo parte do elenco do Flamengo, sendo relacionado com o time profissional para ir se adaptando, né? É um camisa 10 original de muita qualidade. Então, vai reforçar o time do Nuno Campos na partida de amanhã. Outro jogador é o João Vitor, zagueiro, né, com a volta do Danilo. O Felipe Luiz não viu muita necessidade de manter o João Vitor no time profissional, então está emprestado aí ao Sub-20 do Flamengo. E o outro jogador é o Wallace An. Então, o time do Flamengo para jogar contra o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, está bastante reforçado e temos aí totais capacidades de vencer o Cruzeiro, apesar desse momento, né? Porque quando há uma mudança de esquema tático, demanda algum tempo para o jogador se adaptar. E agora o time do Sub-20 do Flamengo está jogando parecido com o time do Felipe Luiz, é o mesmo esquema tático, né? Chamando o adversário, o goleiro jogando muito com os pés. Então isso não acontece da noite para o dia. E em relação ao técnico Nuno Campos, finalmente ele vai poder estrear à beira do campo, né? Porque a sua documentação finalmente foi regularizada. O técnico ficou 4 partidas vendo da arquibancada, de outro lugar, sem poder estar na beira do campo por causa de problemas de documentação, e agora isso está sanado. Então teremos o técnico português comandando a rapaziada de pertinho. É isso sobre o nosso Sub-20. Amanhã dou mais informações sobre essa partida que sim, terá transmissão, Flamengo versus Cruzeiro. Uma missão do Nuno Campos é conseguir recuperar o Flamengo nesse Brasileirão. O Flamengo está na 10ª colocação e apenas os 8 primeiros se classificam para as quartas de final. E uma outra missão do Nuno Campos, como eu já falei há algum tempo aqui, é a recuperação do Lohan, meio-campo clássico, muito bom jogador, só que atualmente desceu para o Sub-20 para recuperar a confiança. É isso sobre o Nuno Campos, sobre esses reforços aí do Sub-20. Tomara que tudo aconteça bem e a gente consiga sair com os 3 pontos na data de amanhã. E agora vamos debater um tema interessante. O Carpegiani, campeão do mundo pelo Flamengo como técnico, ele rasgou elogios para o Matheus Gonçalves, né? E falou que sim, o Matheus Gonçalves pode ser esse substituto para o Arrascaeta, substituto que a gente procura há muito tempo. Vamos abrir aspas para o que disse Carpegiani e aí a gente reflete sobre suas palavras, né? Ele disse assim: eu estou preocupado com o Flamengo. Na minha opinião, é o time que tem o melhor elenco disparado, muito acima dos demais. Tem um menino lá que eu sou apaixonado e poderia ser o camisa 10 da seleção brasileira. É o Matheus Gonçalves. Só não é titular por causa do Arrascaeta. Se eu fosse um diretor de futebol, eu ia fazer de tudo para buscar esse jogador para o meu time. Ele é um espetáculo. Quando ele entra, joga com extrema facilidade. Faz coisas com naturalidade, não faz esforço. Ele é natural. E aí, palavras fortes, né, positivamente, para o nosso Matheus Gonçalves, que é um jogador que poderia estar no Bragantino. O Flamengo não quis negociar com o Bragantino queria a contratação dele de forma permanente após o empréstimo durante uma temporada, só que o Flamengo bateu o pé e falou: não vamos negociar o Matheus Gonçalves. Ele continuou no time rubro-negro, hoje em dia é rasgado por elogios, e realmente, galera, a gente não tem um substituto pro Arrascaeta. Esse é o maior problema que a gente tem ali no meio-campo do Flamengo, porque nas outras posições a gente consegue substituir com muita tranquilidade. Pro Arrascaeta não. E segundo o Carpegiani, o Matheus Gonçalves é esse cara que pode tirar esse peso em relação ao Arrascaeta quando ele não tiver condições de jogo, né? Entrar e não ter aquela preocupação, poxa, não temos um substituto para o Arrascaeta. Eu achei muito bem observado pelo Carpegiani, eu queria muito saber a sua opinião. Concordam com ele que ele poderia ser o substituto do Arrascaeta, que ele poderia até mesmo ser o camisa 10 da seleção brasileira? Bola nos pés, a gente sabe que o Matheus Gonçalves tem. E aí, a sua opinião é importantíssima, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E torcer, né, para que quando o Matheus Gonçalves entre em campo, ele consiga performar da melhor forma possível. E não é mistério para ninguém que provavelmente o Wesley ele saia do Flamengo nesse meio do ano, porque é um dos melhores laterais atualmente na direita no mundo inteiro. E o Flamengo tem um outro lateral direito que é o Varela, né? O Varela faz essa função, o Danilo também faz, mas o Danilo ele veio para jogar mais na zaga rubro-negra. Em relação ao Varela, segundo o jornalista Vini Casagrande, ele está por detalhes de fechar a renovação de contrato com o time do Flamengo. Jogador que só tem contrato até o final desse ano de 2025, só que, segundo o jornalista, os empresários do atleta, eles enxergam com bons olhos uma renovação até o final do ano de 2027, e as bases salariais elas já foram acertadas. Então, está por detalhes de ser anunciado aí a renovação de contrato com o Varela, né? Ficaríamos somente
com o Varela como lateral direito. E ele com contrato somente até o final do ano. É uma boa o Flamengo renovar. Não tem as mesmas características do Wesley, lógico. Nenhum lateral direito aqui no Brasil tem, né? O Wesley tá voando. Só que o Varela é um jogador importante, geralmente é titular na seleção do Uruguai e ficará aí no Flamengo muito provavelmente até o final do ano de 2027. Só que o Wesley saindo nessa janela, o Flamengo irá atrás sim de outro lateral direito. A gente não ficará apenas com o Varela. Só que na minha opinião, caso a gente não contrate um lateral direito, temos excelentes jogadores na base, né? O que tá em primeiro lugar, na minha opinião, é o Daniel Salles. Poderia subir para o time profissional e já ir se adaptando ali com essa possível saída do Wesley. Um outro lateral direito muito bom que a gente tem na base é o Anderson. Então é isso sobre a renovação aí do Varela, sobre jogadores da base que podem cumprir muito bem essa missão na lateral direita. E é isso em relação ao mercado da bola. Rapaziada, uma curtinha aqui pra falar sobre a última partida do Flamengo contra o Grêmio. Jogamos lá, Farid quase infartou, né? Quando o Flamengo joga contra o Grêmio, o Farid já fica desesperado. Farid é um comunicador do Grêmio, muito engraçado ele, um coroa que, lembra muito meu pai. E ele ficou desesperado, né? Com 3 minutos, ele gritando, 3 minutos a gente toma um gol. E sim, cara, com a qualidade que o time do Flamengo tem, a qualquer momento pode ser alvejado às redes adversárias. E foi o que aconteceu, com uma partida de muita qualidade do Arrascaeta, mas outros jogadores também se destacaram, né? O Flamengo entrou em campo com uma vontade incrível. Se tivesse entrado com essa vontade contra o Córdoba, a gente poderia ter vencido, né? Porque o Cebolinha, ele foi bem enfático de falar no final do jogo, né? Ele disse que realmente o Flamengo, os jogadores subestimaram os jogadores ali do Central Córdoba, né? O time do Central Córdoba, os jogadores do Flamengo acharam que não teriam muitas dificuldades. E aí, é o que eu falo sempre, quando entra com um pouquinho de salto alto dentro de campo, fica complicado. Mas nessa partida contra o Grêmio, o Flamengo fez o que tem que fazer sempre, partiu pra cima, foi um time muito concentrado do começo até o fim. A Arrascaeta fazendo 2 golaços, na minha opinião, um driblando o goleiro, o outro gol de muita perspicácia, né? Ele olhou ali, aquela brecha que ele teve, ele mandou na bochecha da rede, como dizia o meu pai. Mas outros jogadores se destacaram, como o De La Cruz, né? Muita gente questionando sobre a esposa dele. Galera, a esposa dele falou aquilo ali porque ela tá incomodada pra caramba com 2019. A ferida ainda não cicatrizou na esposa do De La Cruz, que é River fanática. Então, ela tem uma mágoa profunda do time do Flamengo por causa daquela final da Libertadores. De La Cruz jogou muito bem, mesmo sendo questionado pelos torcedores, né? Foi uma das partidas que o De La Cruz performou melhor, na minha opinião. Em relação à zaga do Flamengo, chovendo molhado, né? Léo Pereira muito bem, Léo Ortiz com aquela qualidade ímpar para sair jogando. Em relação à lateral esquerda, Alexandro indo muito bem, mesmo não tendo uma idade muito nova, né? Um jogador com uma idade mais avançada, só que jogou muito bem, né? Ele tem uma visão de jogo que poucos jogadores têm. O Wesley, chovendo molhado, né? Se ele melhorar um pouquinho os cruzamentos, esquece. O moleque é muito bom, tem muita qualidade, faz o corredor como ninguém ali na direita, entre outras peças rubro-negras, né? O Bruno Henrique sempre aparecendo. Em relação ao Michael, precisa estar numa sintonia melhor com o elenco do Flamengo, corre muito, aparece em todos os lugares, mas às vezes na hora de decidir o que fazer com a bola, ele acaba se precipitando, mas é uma coisa ali que o Felipe Luiz consegue corrigir. Então, em relação ao Grêmio, mandamos muito bem, somos líderes do Brasileirão, pelo menos por enquanto, e vamos partir para cima do Juventude na data de amanhã. É isso em relação a Flamengo, ao jogo que fez contra o Grêmio e a partida que fará contra o Juventude, que a gente consiga se concentrar da mesma forma que a gente conseguiu contra o Grêmio, para a gente sair com os 3 pontos e disparar na liderança do Brasileiro, porque esse ano, pelo que disse o presidente, a prioridade é o Brasileirão e vamos partir com tudo em busca de mais um título. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e saudações.